Agora, escalar alguém para dar resposta a quem acusa o Flamengo de poupar, isso é tão grave que a gente trouxe para a conversa hoje o setorista do Flamengo, o Caê Mota, que acompanha o dia a dia, os bastidores do clube e certamente vai clarear aqui o assunto no Seleção Sport TV mais uma vez. Caê Mota, bem-vindo ao Seleção. Tudo em paz, amigo? Fala André, PVC, Mansulino. Pois é, eu estava aqui até pedir ao Miguel para entrar na conversa, porque assim, primeiro que o Renato, ele parece que ele responde para jornalista, e é bom deixar claro que ele não responde para mim, para você, para o PVC, ele responde para a torcida, para o público dele. Então assim, essa questão mesmo de eu quero te rebater e você vai contra-argumentar e tal, eu acho que é bom deixar claro, assim, ele não responde para a gente, ele responde para o público do Flamengo, e como o Mansur falou, cada vez mais o torcedor ele fica insatisfeito com a atuação e ele chega na coletiva, que a gente sente em rede social, ele fica ainda mais insatisfeito. Queria até voltar numa ordem cronológica aí. O Flamengo enfrenta o Ceará no Castelão e poupa o Arrascaeta, até divulga que ele está com desgaste muscular. E isso é muito mal, isso repercute muito mal na rede social, na torcida. Quando eu falo rede social, é porque é o termômetro que a gente tem. E aí Travou um pouquinho o Caê, a gente já voltou. Fala, Caê. Oi. Então, o Arrascaeta ele vai para a seleção uruguaia, para a data FIFA de setembro, se eu não me engano, e ele volta na véspera do jogo contra o Palmeiras. Ele chega a São Paulo no sábado, 10 horas da noite, e ele é escalado no jogo contra o Palmeiras domingo, 4 horas da tarde, e com 20 minutos ele estoura. Então, assim, essa escalação já foi um pouco nessa pegada. Pô, eu poupei contra o Ceará, vocês me criticaram, agora eu vou colocar contra o Palmeiras. E estourou o Arrascaeta. E contra o Bragantino, como ele cita, a gente trouxe até no noticiário que a previsão inicial era o quê? O Henrique ficar no banco de reservas contra o Bragantino e, em caso de urgência, ser utilizado e ser titular contra o Fortaleza no sábado seguinte. E aí, quando sai a escalação e ele começa como titular contra o Bragantino, que foi o último jogo dele, surpreende muito. E realmente ele começa como titular e ele estoura. Então, assim, são dois casos já. Tem a questão do Arrascaeta contra o Palmeiras, que não era para ser escalado, e foi escalado muito por isso, para não dizer que estou poupando contra o Palmeiras. E estourou a Arrascaeta. E depois Bragantino também, o Bruno Henrique, como ele mesmo fala textualmente, é escalado. É diferente do Pedro. O Pedro, na quarta-feira, realmente era um jogo decisivo, era um jogo de exceção. A gente vai falar aqui sobre a lesão do Pedro, que está estranha também, mas era uma outra situação, até por não ser muscular. Agora, o Bruno Henrique e o Arrascaeta, eles chegam já numa situação de desgaste e realmente, por conta do retrospecto recente, de críticas por poupar ou não poupar, os dois são escalados e estouram. Então, assim, essa é a questão. E falar para o Renato isso, sim, cara, assim, ele não responde para mim, ele não responde para outros setoristas, ele responde para a torcida. Então, tirar um pouco dessa questão do conflito que não tem por que existir, né? E tem previsão, Caê? Porque, por exemplo, eu acho que o Renato a gente vê falar sempre depois dos jogos, né? O Renato, por ser o técnico, coloca a cara dele lá e fala. A gente pode discordar, concordar, mas tem sempre o Renato falando. Tem previsão, por exemplo, de alguém do departamento médico do Flamengo falar sobre essas lesões e, inclusive, sobre as informações que o Renato soltou no sábado? Há essa previsão de a gente ouvir os médicos do Flamengo, Caê? Não tem previsão. O Flamengo é um clube que segue fechado, né? E o que eu tenho de informação é que a tendência até é que siga fechado até o final do ano. As únicas coletivas que nós temos são do treinador, do Rogério, do Renato, agora pós-jogo. Então a gente não consegue ter essa contra-argumentação no on. Claro que no off a gente está o tempo inteiro falando. E eu acho que esse episódio do Pedro, por exemplo, é uma coisa que deveria ser um pouco mais esclarecida, né? A gente que é leigo não vai fazer juízo de valor nem ilação de nada aqui. Mas o Pedro, ele sofre uma pancada contra o Juventude no começo do jogo, ele fica o jogo inteiro, até o início do segundo tempo ainda em campo, e aí ele sai com dor no joelho, ele faz exame na quinta-feira, pós-jogo do Juventude, que não indica nada, e aí ele fica fora do jogo contra o Cuiabá, ele vai para o jogo contra o Atlético Paranaense, faz o gol, volta com dor, faz exame na quinta-feira também, novamente, que não indica nada, aí chega ontem no domingo, de repente surge a informação de que um terceiro exame indicou um problema que precisa, no menisco, que precisa de artroscopia. Então, assim, a gente que é leigo, e o público também, que é muito leigo, precisa entender um pouco mais. Como assim? No terceiro exame só que se identifica a lesão de um jogador que machucou 10 dias antes. Então, são coisas que precisam ser esclarecidas. E, repito, sem querer ser repetitivo aqui, redundante, mas esclarecidas não para mim, não para a gente, esclarecidas para o torcedor do Flamengo. A entrevista do Renato,
ele se acusa. O que você falou, ele pode estar fazendo um discurso externo, mas na entrevista ele está acusando. Ninguém o acusou de ter escalado o Bruno Henrique e ter agravado a lesão. Ele disse que escalou o Bruno Henrique e agravou a lesão e que não era para fazer isso, E o Caê tem razão. Ele está respondendo a jornalistas. Mas a ponderação que eu ia fazer era só a seguinte. Quando o Renato foi contratado, o Rogério caiu naquela crise, principalmente entre os departamentos, né? O departamento de análise de desempenho. E ficou muito claro que o Rogério caía porque o Flamengo tem uma estrutura montada, multidisciplinar, e essa estrutura tem que ser respeitada. Naquele momento, Caê, havia quem dissesse que o Renato não era a melhor opção para substituir o Rogério, porque o Renato é personalista, trabalha sozinho, é só a gente ver o que aconteceu no Grêmio. O Grêmio hoje é um clube que o Renato não tem culpa de nada da crise do Grêmio, mas durante 5 anos o Grêmio não teve a voz da análise de desempenho, o Grêmio fez desaparecer a figura do diretor executivo, o vice-presidente de futebol não tem mais poder nenhum, né? Então, o poder do Grêmio era o quê? Era o Renato. E havia esse temor no Flamengo. Quando o Renato chega, e o único jogo que ele poupa, como ele diz, é o jogo do ABC, ele dá uma entrevista dizendo: telefonei para o Marcos Braz e falei jogo que com ele poupa a si mesmo, inclusive, porque nem ele foi. Ele não viaja. Eu conto esse jogo na estatística, tem 27 jogos contando esse jogo. Ele diz: telefonei para o Marcos Braz e conversei com ele e nós vamos mandar poupar o time no jogo contra o ABC. Lembra dessa entrevista? Claro. Até conversamos aqui, eu disse, isso está deixando claro que no Flamengo não vai ser como no Grêmio. Então, ele não pode ser o líder, como disse o Mansur. Ele é o líder, mas ele tem que ter uma relação multidisciplinar. Então, quem tem que explicar nesse momento, o caso do Pedro, principalmente, é o doutor Tanuri. Ele tem que dar uma entrevista coletiva e explicar o que está acontecendo. Por que teve 3... É claro que o Renato é líder, mas ele é líder de uma estrutura multidisciplinar. E aí, e não dá para ele aceitar essa estrutura, aceitar esse, entre aspas, pacto feito ao contratar de que a abordagem do Campeonato Brasileiro não seria similar à do Grêmio, e na entrevista coletiva após o resultado negativo, ele apontar o dedo para essa estratégia e dizer que foi ela responsável pela lesão do jogador. Ele está se acusando. Ele está se acusando. Quando ele está dizendo, eu escalei porque, como disse o Caê, para responder à imprensa, e mesmo que não seja pura verdade, ele se acusou. E o Pedro... Tem um episódio... Fala, Caê. Queria saber se tem previsão... Eu sei que a cirurgia nem aconteceu, é óbvio. Mas há uma previsão, por exemplo, para a volta do Pedro? Já se trabalha com uma previsão para a volta do Pedro? Então, pelo pouco que a gente conseguiu apurar ali no domingão, fim de domingo já, né? Há 2 tipos de artroscopia. Uma que é mais retirada de pedaço do menisco, que aí seria mais longa, e um que é de raspagem. O que eu apurei é que a do Pedro é essa mais simples. Então, o Pedro, por exemplo, que é o grande foco do Flamengo, para o dia 27 de novembro, se tudo ocorrer dentro de uma condição normal, o Pedro vai estar à disposição em Montevidéu, né? E essa questão também que o PVC falou de várias áreas do Flamengo, é interessante de pontuar até como que o Flamengo, tão vencedor, tão rico, com tanta capacidade estrutural, passou em 3 anos por 3 reestruturações quase que completas do departamento. E há muito essa questão do incômodo, do questionamento, seja do Domi, seja do Rogério, seja agora do Renato, seja de vários profissionais, do nível da equipe profissional do Flamengo. Assim, há questionamentos. Assim, não é uma coisa que, como era na época do Jesus, que trouxe a equipe dele, de virar e falar, não, cara, esse aqui é referência, eu admiro, eu respeito, eu sei que o que ele está fazendo faz sentido. E é um clube que passou por 3 grandes reformulações, seja no DM, seja na análise de desempenho, seja na preparação física, e tudo isso também chega em vários momentos que gera esse conflito, essa desconfiança. Isso, a culpa não é minha, a culpa é dele não é minha, a culpa não é minha, não é dele. Isso é ruim, né? Em qualquer ambiente profissional, né? Caê, as considerações finais aqui no Seleção Sport TV. Então, trazendo um pouco de notícia boa para a torcida do Flamengo, na quarta-feira, Bruno Henrique e Gabriel à disposição, é o que tudo indica, né? O Flamengo hoje em dia, até quando é de lesão, a gente tem que ficar de olho dia a dia, mas o Bruno Henrique já desde sexta-feira está treinando com o grupo, hoje ia ser integrado definitivamente, quarta-feira estará à disposição. Gabriel também com uma torção, que é uma lesão mais que você repousa
mas vai estar apto a jogar. E aí Davi Luiz também, se tivesse inscrito, estaria à disposição. Então, para sábado, ele está apto para enfrentar o Atlético Mineiro. E a Arrascaeta, que é mesmo um caso que tem tempo para ele se recuperar, mas tudo é muito avaliado no sentido assim, não vale a pena agora, há 1 mês e 2 dias da final da Libertadores, correr riscos. Então está sendo tudo muito avaliado, por mais que seja um confronto direto com o Atlético, a tendência é que a Arrascaeta volte contra o Atlético Mineiro, mas se tiver o mínimo de risco, ainda mais depois desse caso do Pedro e tanta coisa que tem acontecido, o Flamengo não vai se arriscar de ficar sem o uruguaio, que é a principal peça no jogo de Montevidéu. Então é isso, esse Flamengo que vive ali esse burburinho. Um último ponto aqui nessa questão de bastidor do Renato, eu escutei de algumas pessoas lá dentro, assim, que no Grêmio ele era o Renato Portaluppi, aqui ele é o técnico Renato, é mais um técnico que tem que se afirmar. E aí isso tem enrolado um pouco disso do questionamento. Peraí, quando tá tudo bem, tá lindo, mas pô, quando vai mal, não tem o que era no Grêmio, da questão de ele é o ídolo, ele é tudo aquilo. Essa questão mesmo de não ir para Natal repercutiu muito mal. Alguns dias que o Renato treino só de reserva, que ele não foi treinar, dar o treino, porque ele se deu folga juntamente com o titular. Isso repercutiu mal. São algumas coisas do dia a dia que a gente vai juntando os cacos aqui, vai tentando entender, mas essa é a realidade do Flamengo hoje. Caê, aquele abraço para você, meu velho. Bom trabalho ao longo dessa semana que só está começando e até a próxima. Semana promete. Tamo junto.